Investir nos fundos que mais renderam no ano anterior é uma boa estratégia? As corretoras, basicamente, na hora de te apresentar a oferta e opções de fundos de previdência e fundos de investimentos, costumam listar estes fundos com base no retorno que eles têm na janela de 12 meses, né? Os últimos 12 meses de performance. Mas será que isso não tende a levar o investidor mais leigo a uma má decisão? A Mais Retorno, recentemente, né? Aquela empresa que disponibiliza de forma gratuita e até tem uma versão paga a análise de fundos de investimento, fundos de previdência, uma lista no seu perfil do Instagram, que está aparecendo aqui na tela, com fundos que tinham a melhor performance no ano de 2023. Eles fizeram um filtro com base em fundos que tinham mais de 10 milhões sobre seu patrimônio líquido e também, além disso, consideraram um período de referência até 30 de novembro, né? Então, basicamente, o retorno de dezembro ficou fora. Mas a gente dá para ter uma ideia aqui de uma lista, então, de fundos que performaram muito bem no ano e a gente julgar aqui se é que esses são bons fundos, será que faz sentido termos eles dentro do nosso portfólio de investimentos para o ano que se inicia. Eu peguei a própria plataforma da Mais Retorno para fazer uma análise de cada um deles e mostrar e a gente concluir algumas questões ao ver os resultados tanto deste ano quanto de uma janela um pouco mais longa e comparar esses resultados com o CDI e Ibovespa. Então, a gente vai entrar na tela do meu computador aqui para ir comentando e falando sobre cada um destes fundos. Antes disso, eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal. Toda segunda, quarta e sexta, um vídeo novo. Nas segundas-feiras com o Gustavo, basicamente economia e renda variável. Nas quartas com o Matheus, fundos de investimento e renda fixa. E nas sextas comigo, basicamente, a gente falando de planejamento financeiro, previdência, seguros, planejamento sucessório, planejamento tributário, enfim, questões relacionadas à gestão de patrimônio, basicamente. Ativou o sininho, se inscreveu no canal, bora para a tela do meu computador. Bom, aqui na tela do meu computador eu comecei pelo que estava com melhor performance, o Pátria PIP FIF Previdência Multimercado. Quando a gente olha na janela de curto prazo, até agora em janeiro já deu uma pequena correçãozinha, mas ainda assim na janela de uns últimos 12 meses com uma performance muito interessante, esperando com folga aí CDI e Ibovespa. Quando a gente olha na janela de longo prazo, a gente fazendo a mesma comparação com os mesmos benchmarks, né, CDI e Ibovespa, a gente vê que o fundo está com um desempenho negativo, ou seja, está negociando aí em queda desde a sua cota de abertura. A gente avança um pouco aqui e analisamos o Hashdex 40. O Hashdex 40 foi um dos primeiros fundos de previdência a investir em criptoativos. Ele é um fundo que basicamente compra 40% do seu patrimônio em criptoativos, ou até 40%, e o restante basicamente em títulos públicos, né? Então, é um fundo que tem um desempenho no ano passado muito bom, na janela de 12 meses, mais de 30%, também frente a um CDI Ibovespa na faixa de 12%, mas quando a gente olha na janela de longuíssimo prazo, ele também tem uma performance interessante, apesar de ter tido uma queda considerável ao longo da sua trajetória. Quando a gente observa que desde junho de 2021, mais ou menos, até agora, é um fundo que está superando o CDI e Ibovespa, né? Eu não vou entrar aqui no vídeo, basicamente, sobre no mérito se é bom o fundo ou se não. Aqui a ideia é a gente concluir sobre se analisar o retorno de curto prazo faz sentido para decisões de médio prazo ou longo prazo, tá? Então essa é a ideia. Não vou falar se a estratégia do fundo é boa ou ruim, tá? Basicamente. Além disso, a gente tem aqui o fundo da Esquadra, um fundo de ações, também com desempenho muito bom no curto prazo. Quando a gente analisa aqui no ótimo, em comparação com as mesmas referências, a gente percebe que o fundo também não está tendo um desempenho tão interessante, apesar de, obviamente, a referência dele ser o Ibovespa. A gente percebe que, apesar de ganhar o Ibovespa, perde com folga aqui do CDI, também da nossa taxa básica de juros, né, da nossa referência da renda fixa. Analisando aqui um outro fundo do Safra, uma janela de curto prazo também muito boa, 34% de retorno. Quando a gente olha aqui na janela ótima, a gente percebe que o fundo também fica bem aquém em termos de performance, né, perdendo aí para o CDI, ganhando o Ibovespa, mas perdendo para o CDI com bastante volatilidade, né? Então, uma janela aqui que a gente está analisando de basicamente 2 anos e meio. Aqui a gente começa a ver os fundos que começam a ter uma performance um pouco melhor, né? Então o Leme é um fundo multimercado, né, para investidores qualificados, 32% frente 12,12 CDI e Ibovespa nos últimos 12 meses. Quando a gente olha na janela longa, ele tem uma performance bem interessante. É um fundo que entrega 58% de retorno frente a um CDI de 29% e o Ibovespa de 21%. É um fundo que tem um pouco mais de volatilidade, mas que está entregando resultado. Analisando os fundos da Lastra, né, do Luiz Alves, e também
do Henrique Breda, os principais fundos de ações aqui do Brasil, basicamente. Comparando na janela de curto prazo, todos eles batendo aí as nossas referências tanto de renda fixa quanto de renda variável. Quando a gente coloca aqui na janela ótima, ou seja, desde que os fundos existem, que pega lá basicamente dezembro de 2020, a gente percebe aqui fundos também com desempenho muito interessante, superando tanto o CDI quanto o Ibovespa nessa janela de tempo. Obviamente fundos de ações com mais volatilidade, mas com uma performance interessante. Quando a gente olha aqui o último fundo da nossa lista, né, a gestora Guepardo, também olhando os seus fundos de previdência, tinha 2 na relação que a gente viu, os 2 fundos com uma performance muito boa na janela de 1 ano, né, de 12 meses, e quando a gente olha na janela ótima, ou seja, desde que os fundos existem, propriamente dito, a gente percebe também fundos com um desempenho muito bom. São fundos que existem desde junho de 2020, logo após a pandemia, então surfaram essa retomada pós-pandemia e acabaram então tendo um desempenho bem interessante, aqui um com mais de 100% de retorno. O que a gente conclui ao analisar essa lista, então, que a Mais Retorno tinha divulgado em relação à performance dos fundos? Cuidado ao analisar desempenhos de curto prazo. A gente viu que teve fundos que desempenharam bem no curto prazo e em médio prazo, mas houveram fundos que tiveram um desempenho excepcional de curto prazo que na janela de médio e longo não foram tão interessantes. Na hora de você considerar a montagem de uma carteira previdenciária, de fundos de previdência, você deve analisar tanto a questão de solidez da instituição na qual tu estás se relacionando, né, a seguradora, se é uma empresa séria, quanto tempo existe, quais são os números dessa empresa, que oferta de fundos ela dispõe, que oferta de estrutura essa seguradora te dispõe, tanto quanto também o passo número 2, que seria basicamente a gente analisar a equipe de gestão do fundo que a gente escolheu, a estratégia do fundo, qual que é o retorno que essa estratégia tem performado, quem é a equipe de gestão, como pensa essa equipe de gestão, qual o risco desse fundo, estou disposto a conviver com este risco, é um fundo de ações, eu tenho perfil para ter um fundo de previdência de ações, é um fundo multimercado, o que ele se expõe, né, nesse fundo multimercado, então tem que conhecer a gestora e o fundo de ações. Então, o primeiro passo, analisar a seguradora, segundo passo, conhecer o fundo e a equipe de gestão do fundo, né, de forma bem completa essa análise, obviamente, e por fim, aí determinar questões mais pessoais, se o fundo vai ser contratado no formato de PGBL, VGBL, que entra em outro aspecto de análise propriamente dito, é mais relacionado às suas finanças pessoais. Então, assim, são 3 etapas, mas o que me chama atenção e o cuidado que você deve ter sempre é não selecionar fundos somente com base no retorno e principalmente não com base no retorno de curto prazo, né? A análise ela tem que ser muito mais completa. Analisem resultados de longo prazo, previdência a gente geralmente fala de longo prazo. Analise o resultado do fundo e da estratégia frente a benchmarks, a referência CDI, Ibovespa, em janelas de tempo diferentes, né? Assim, muitas vezes esses fundos de previdência, por causa da legislação ter mudado, o mercado ter expandido muito no curto prazo, os fundos existem há pouco tempo, 2021, 2020, 2019, mas a estratégia ela já existia no formato de fundo de investimento, não era fundo de previdência ainda, mas no formato de fundo de investimento ela existe há mais tempo, 10 anos alguns, então faz sentido você analisar este fundo frente a janelas móveis de 24, 36 meses, com base em analisar como que o fundo performa nos diferentes cenários, né? Então a análise ela tem que ser mais completa. Aqui na Musa a gente busca ter uma análise muito completa na hora de fazer alguma recomendação para o nosso cliente. A gente presta esse serviço e ajuda a identificar o melhor formato de fundo, a melhor gestora, a melhor seguradora para cada cliente conforme o seu perfil e conforme as suas necessidades. Se tiver interesse em conhecer, acesse o nosso site www.musacapital.com.br. Mas em grande resumo deste vídeo, não compre fundos, não contrate fundos de previdência somente com base em janelas de curto prazo, que você pode se dar mal nesse processo. Tá bem? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvidas, críticas, sugestões, por favor, nos comentários e agradeço a atenção. Até o próximo vídeo.